Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula, do componente curricular de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estarei com vocês aqui nessa caminhada junto com a professora Elisângela Ferreira, que logo está chegando para dar continuidade aí a esse ensino de Sociologia, tá certo? Então vamos ao quadro, vamos conhecer aí os conteúdos da aula de hoje, aula 2.1, A nossa aula aí, dando continuidade àquela discussão que a gente iniciou, A gente falou um pouquinho o que a sociologia estuda, como que surgiu a sociologia, E hoje nós vamos dar continuidade à aula de número 1, Onde a gente deu esse pontapé inicial aí, que é o primeiro contato de vocês, alunos do primeiro ano, com essa, com esse componente curricular tão importante para a gente aí compreender a sociedade, compreender a nossa vida cotidiana, compreender, a sociologia nos proporciona essa reflexão sobre a nossa vida social, sobre a nossa vida cotidiana, sobre tudo que permeia a sociedade. Então, hoje nós vamos falar por que estudar sociologia, Por que é importante compreender a vida em sociedade, o que são as ciências sociais, que são essas três ciências aqui, a antropologia, a ciência política, vamos falar de cada uma delas, e o que estuda, o que estuda as ciências sociais, porque a sociologia, gente, no ensino médio, vocês que estão iniciando aí o ensino médio, tá? A sociologia, ela é representada, na verdade, ela representa aí essas três ciências que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, automaticamente, não tão automático assim, mas quando vocês estudam a sociologia, vocês estão estudando também a antropologia. O que é isso, professora? Calma, coração, que nós vamos falar. Então, automaticamente vocês estão estudando a antropologia e também a ciência política, porque a sociologia, ela representa as ciências sociais no ensino médio. Então, vocês que estão aí iniciando o ensino médio, é muito importante que vocês tenham esse olhar das entrelinhas, um olhar mais crítico perante a vida que a gente vive. A nossa vida, a vida como um todo, tanto a cultura, quanto a política, quanto a sociedade. É importante, como sujeitos históricos da qual somos, a gente ter esse olhar, Esse olhar sobre a sociedade como um todo. É importante vocês já terem esse feeling aí, Essa delicadeza ao olhar para essa sociedade, tá? Porque essa vida doida que a gente vive, ela nos proporciona a gente ter essa sensibilidade cada vez menor e levar a vida de uma maneira mais robotizada, Eu preciso pagar meus boletos, eu preciso comprar, eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver, Então a gente vai aí vivendo em uma bolha robotizada. É como se fôssemos máquinas e não somos sujeitos com história de vida, com toda uma ancestralidade. Somos sujeitos históricos e que fazemos história, isso é importante. Todo momento, você aí, aluno do primeiro ano, quando você decide, quando você faz uma escolha, quando você é o primeiro da família a se formar, quando você é o primeiro da família a conquistar o seu lugar dentro dessa sociedade, que é o tempo inteiro contraditória, você vai mudar a sua história e a história de um monte de gente que você não tem nem noção, Então é isso que é importante, pensar, olhar para nós como sujeitos históricos, que fazemos história o tempo inteiro. Vocês acham que não? Sim, nós fazemos o tempo inteiro. Por mais que a gente não apareça na TV, não precisa aparecer na TV para fazer história, Mas a gente, uma simples mudança,
na nossa vida, na nossa história, no modo de pensar, é uma revolução, gente. Uma revolução enorme, tá? Então vamos ao quadro? Então a sociologia, ela contribui, né? Ela contribui para a gente não pensar de forma robotizada, não pensar de forma mecanizada, né? Como se fôssemos máquinas, né? Então, nós temos como habilidade de compreender a sociologia como proposta de interferência no meio social, né? Refletir e agir, né? A sociologia pode contribuir para isso. Então, nós temos uma atividade interativa e eu peço para que vocês, aí, alunos do primeiro ano, que já estão na sala de aula todos os dias, muito bom, né? A gente receber essa notícia de que vocês já estão indo, né, para a escola, a gente já está ali saindo disso tudo, né, que a gente viveu por 2 anos. E eu espero que vocês respondam aí, a gente quer a opinião de vocês, que é para vocês aí, aluno do primeiro ano, que acabaram de conhecer a sociologia. Vocês acham qual é a importância, né, dessa ciência que estuda e tem esse olhar para a sociedade, para os indivíduos, para a escola? Por que é importante ela estar dentro da escola, né? Por que é importante a gente, como seres em desenvolvimento, indivíduos, sujeitos que estamos em desenvolvimento, porque vocês estão nessa fase de desenvolvimento, de formação de um bocado de coisas. Por que é importante a gente já ter contato com um olhar crítico, com um olhar reflexivo, com um olhar com uma consciência social, né? Por quê? Qual a importância da sociologia na escola? E aí eu peço para que vocês respondam. Pode tirar foto do caderno, enviar lá no WhatsApp para nós, que a gente vai estar olhando e vai estar dando feedback para vocês, tá bom? Então, não deixe de participar, não. Pode participar, participem aí que a gente está aguardando a resposta de vocês. E aí a gente traz a máxima, a pergunta aqui: por que estudar essa ciência que no século XIX, quando ela surgiu, foi considerada a ciência da crise ou das crises, né? Porque a sociologia, gente, ela surgiu, como eu já falei para vocês na aula passada, ela surgiu em meio a essas crises todas que a gente viveu, né, dentro da sociedade, né? Começou ali muito antes, porque a gente precisa entender como sujeito histórico que tudo na vida é um processo. Tudo na vida é um processo que se inicia, que tem um meio, que tem um fim, que dá continuidade, que se desenvolve e etc e tal. Tudo na vida é um processo. A sociologia, ela é um processo. Como ciência, ela faz parte de um processo que, como eu disse para vocês, se iniciou com o iluminismo, onde o homem começou a racionalizar absolutamente tudo. Tudo. Toda a vida em sociedade. A vida política, a vida social, a vida econômica. Eu dizia, peraí, não, vamos duvidar desse negócio aí que tá estranho. Então, com a racionalidade, com essa busca do homem pela razão em tudo que ele fazia, né, não, como vocês estudaram na filosofia, né, a gente falou sobre, aí a filosofia traz essa questão do mítico, né, do mundo ali, do mundo místico ali, essa questão, né, dos mitos. O homem, ele começou ali a duvidar, né? Então, a sociologia, ela faz parte de um processo histórico, gente. Como nós, sujeitos históricos, a sociologia também faz parte de um processo histórico. Então, por que estudar sociologia? Por que é importante a gente estudar essa ciência? Mas é preciso a gente entender tudo isso dentro de um contexto da história. Porque nada surge do nada, nada vem aqui, bum, de paraquedas. Tudo faz parte de um processo histórico. Assim como a nossa vida, assim como a minha vida, a vida de vocês, nós somos sujeitos históricos. É necessário a gente ter essa visão que nós somos sujeitos históricos, que um detalhe, que uma decisão, uma escolha, que algo que ocorre na minha vida, ela vai ter um reflexo muito grande na minha história, na história dos meus ancestrais,
né? Então, a gente precisa ter isso sempre em mente. A gente não está aqui de paraquedas, nossa vida não é para ser robotizada e a sociologia colabora para a gente entender isso. Então, vamos ao quadro para a gente elencar aí por que é importante a gente estudar essa ciência que faz a gente olhar nas entrelinhas da sociedade, que faz a gente sair desse processo de robotização, de compra, de venda, de consumo, de trabalho, de pagar boletos, de somente entender e achar que a vida é robotizada, né? Então, olha só, a sociologia ela nos ajuda a entender melhor as questões da sociedade. Ela nos fornece conceitos e outras ferramentas para analisar as questões sociais, além do senso comum. O que é o senso comum, professora? O senso comum, gente, é aquilo que não tem empiria, é aquilo que não tem método, é aquilo que fica no achismo, é aquilo que está no mundo das fake news que a gente vive hoje, porque tudo isso está muito é muito interessante a gente falar isso, por quê? Porque hoje, antes isso aqui era senso comum e era uma coisinha bobinha. Hoje, a gente muda uma história voltada sobre mentiras, né? Sobre as fake news. A gente está passando por esse processo que as pessoas não questionam mais o que leem, o que veem, sobre nada, sobre os processos, e isso tomou uma proporção tão grande, que muda o curso de uma história das pessoas. Quem paga o preço é o trabalhador, aquele que ganha o salário mínimo, né? São as pessoas que vivem num país onde está mais com um escândalo de desigualdade social, né? Então, a sociologia nos fornece sair desse campo do senso comum. Professor, o senso comum não é importante? É importante. É importante porque se ele não existisse, como que a gente ia saber? Como que a gente ia contrariá-lo? Como que a gente poderia ali, né? Como? Então ele precisa existir para a gente entender o que é senso comum e o que não é. Então a sociologia nos fornece aí conceitos e ferramentas para a gente ir além do senso comum. Usar a ciência a nosso favor. Então, ela é importante para a formação do pensamento crítico e reflexivo do indivíduo, tá? E é tão importante o indivíduo, ele o tempo inteiro, ele exercer e ele ter o pensamento crítico, ele refletir sobre a sua vida, sobre a sua sociedade, sobre a história, né? É importante o estudante do ensino médio, ele ter essas bases reflexivas e crítica da sociedade da qual ele faz parte. Lembre-se, né? Nós somos sujeitos históricos. Nós não estamos aqui, não caímos de paraquedas do nada. Né? A gente tem aí uma função social dentro dessa sociedade. A gente consegue fazer a história. Fazer história é ser isso mundialmente. Não, fazer história é mudar a minha comunidade, é mudar a vida da minha família, é conseguir me transcender socialmente, sabendo que é difícil, que o nosso país é desigual, mas conhecendo os meios, eu posso me transcender socialmente, posso, né? Então, é muito importante a gente refletir, ter uma criticidade sobre essa sociedade da qual a gente faz parte. E aí tem um cara, né, que é o Charles Mills. O Charles Mills, ele tem um livro que se chama Imaginação Sociológica, tá, gente? Esse livro é muito importante para a gente que é da área da sociologia. E ele diz o seguinte, né? A sociologia é importante, segundo o Mills, pois contribui para desenvolver nossa imaginação sociológica. Imaginar sociologicamente não é viajar na maionese não, tá, gente? Então não pensem que olhar para essa sociedade, refletir e ter uma criticidade não é viajar na maionese, tá? A gente que faz parte dessa ciência, é preciso entender que toda ciência ela é sistematizada. Ela tem uma empiria. O que é empirismo? Querem um exemplo prático de empirismo? Para ser ciência, uma das características é a sistematização, é o empirismo, é a metodologia, é ter um método.
A sociologia ela tem tudo isso porque ela é uma ciência. Então, como uma ciência da crise, que começou a entender, começou a sacar que o modo de vida das pessoas com as duas revoluções burguesas iam mudar muito drasticamente, a sociologia surge para analisar, refletir, mas também para indicar novos caminhos para essa sociedade. Então, o que é empirismo? Né? Voltando a esse assunto. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que eu diga assim, existe muito preconceito em relação às mulheres no Brasil. Aí assim, Dani, qual é a tua base para dizer por que existe preconceito em relação à mulher? Por que existe desigualdade de gênero? Eu posso fazer uma pesquisa para saber como é que funciona dentro de casas as mulheres, se as mulheres fazem mais trabalho doméstico que os homens, mesmo trabalhando fora também. A mesma carga horária trabalha fora e quando chega em casa trabalha mais. Aí é um ponto, desigualdade de gênero. Segundo ponto, eu posso tentar ver quem é que sofre mais violência. O número de feminicídio no nosso país é altíssimo. Cada 9 horas morre uma mulher. A cada segundos, uma apanha. Uma é violentada fisicamente, psicologicamente, enfim. Desigualdade de gênero. Eu posso fazer pesquisa, eu posso pegar dados de violência, eu posso pegar dados de escolaridade, eu posso pegar dados de mercado de trabalho, onde numa empresa as mulheres, exercendo a mesma função, ganham menos que os homens. Pode ser até de chefia, mesma função, gente. Se ela é gerente, ele é gerente, a desigualdade de gênero é tão cruel que a mulher, em várias situações, ela ganha menos. Então, isso é empiria, isso é empirismo. É você ter as bases concretas para você não falar algo do senso comum. Eu acho que a mulher sofre desigualdade social. Isso não é ciência. Ciência precisa ter sistematização de dados, precisa ter empirismo, bases concretas, precisa ter método. Como que eu analiso, como que eu observo o fenômeno? Como que eu observo o fenômeno da desigualdade de gênero? Então, tudo isso, para a sociologia se tornar essa ciência, que é um bebezinho, porque comparada à filosofia, a sociologia é um bebê. A filosofia é milenar, a sociologia existe aí 200 e poucos anos. Tô chutando, tá, gente? Depois eu vou contar direitinho, mas é por aí, uns 200 e poucos anos. Ela é um bebezinho, gente. A sociologia é um bebê. Então, ela surge dessa necessidade de tentar compreender e refletir sobre essa sociedade tão diferente que estava surgindo ali no século XIX. Então, estava surgindo uma sociedade onde viviam de subsistência. Os trabalhadores viviam nesse modo de vida e depois começou o consumo, produção em larga escala, exploração do trabalho, exploração do trabalhador, né? As pessoas saíram da vida da zona rural para ir para a zona urbana, para as cidades, e lá passaram fome, lá viveram na pobreza. Professora, antes não tinha desigualdade? Tinha, mas daquele jeito não. Daquele jeito não. Então a sociologia, por isso que ela é a ciência, é considerada a ciência das crises, né? Então o Mills, ele nos ajuda a compreender e dizer, olha, a sociologia, ela colabora para desenvolver nossa imaginação sociológica. Então vamos lá para a gente conhecer esse conceito de imaginação sociológica, e lembrando que imaginar não é viajar, né? Não tem nada a ver com isso, né? Então olha só o que é imaginação sociológica. É a capacidade de analisar nossas vivências cotidianas, ou seja, meu dia a dia, né, gente? E estabelecer as relações entre elas e as situações mais amplas que nos condicionam e nos limita. O que me condiciona? O que me limita enquanto sujeito histórico? Eu aqui na minha escola, onde quer que eu esteja, na minha comunidade, seja eu quilombola, indígena, o que me condiciona como sujeito? O que me limita? Por que eu não consigo chegar a tal lugar com tanta facilidade?
O que que eu preciso para chegar em tal lugar? O que eu preciso para viver uma vida assim, de forma X? O que que eu preciso, o que que me impede, o que me limita, o que me proporciona chegar lá? São essas reflexões que a sociologia pode ajudar a gente, né? Aqui, entender essas situações mais amplas que nos condicionam, nos limitam, mas também explicam a nossa vida em sociedade, tá, gente? Então, a sociologia, ela tem esse olhar, né? Eu lembro de ter, quando eu fazia faculdade, né? Eu fiz aqui na Universidade Federal de Rondônia, minha graduação, e eu lembro nossa, para mim foi um mundo extremamente novo, eu tinha 17 anos, né? Então, entender, compreender ali todas aquelas questões que eu vivia na pele, entender e compreender quais caminhos eu precisava tomar para que eu saísse daquela condição, né, da qual eu vivia. Então, a sociologia, sim, ela colabora, ao mesmo tempo você precisa agir, né? Ela não pode te travar. Você conhecer a tua realidade não é te travar, mas é ampliar os horizontes, ampliar essa visão, né? Ampliar até a visão sobre o todo. Então, as pessoas vivem juntas, ou seja, em sociedade, e os cientistas sociais estão interessados em entender como acontece essa vida em sociedade. Então, o cientista social é aquele que é formado em ciências sociais, né? E ele está interessado o tempo inteiro em entender como que ocorre, como que é essa vida em sociedade. Quais as transformações que um celular nessa geração da qual a gente vive, que é a geração de vocês, qual o impacto disso há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, que as coisas estão tão rápidas? Qual é o impacto disso na educação? Qual é o impacto disso na vida cotidiana? Qual é o impacto disso na vida política? Qual é o impacto disso na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com as gerações futuras? Qual é o impacto que essa nova sociedade que está surgindo terá sobre as nossas vidas, né? Quais são as formas de convivência entre as pessoas? Que relações são fundamentais em uma sociedade? Como que as pessoas vivem? Quais são as relações que elas têm? Como funciona uma sociedade? Porque as pessoas, em geral, fazem coisas muito parecidas. O que é questionar, né? Questionar é o ato, o feito de questionar, problematizar, contestar, tá, gente? E fazer pergunta é importante, né? Ir atrás disso com afinco é importante. Porque a tendência é que a gente não questione, ache tudo natural. Ai, tem que ter pobre mesmo, tem que ser assim mesmo. Tudo tem que aumentar mesmo. Ai, tudo é assim mesmo. O meio ambiente tem que acabar mesmo. Sabe? Não. Vamos reformular nossas perguntas. Vamos parar dessa mansidão com essa mansidão, né? Vamos problematizar as questões do dia a dia. Quem é que ganha com tudo isso? Por que que eu pago caro? Por que que eu vivo assim? Por que que isso se reproduz? A quem interessa essa reprodução social? Por que que tem que ser assim, né? É importante a gente entender isso. Outras perguntas, né? Que a sociologia nos colabora, né? Para que a gente reflita como as sociedades mudam. Por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? Quais fatores diferenciam grupos ou sociedades? Por que algumas pessoas são exploradas, subjugadas e até mesmo escravizadas? Por quê? É interessante a gente refletir, gente, o tempo inteiro, o porquê que a sociedade ela chegou a esse nível. Lembram que é importante vocês entenderem, nós entendermos, que nós somos sujeitos históricos. Nós fazemos história. Seja aí na escola onde você está agora, seja eu aqui no meu trabalho, seja qualquer lugar a gente faz história. O modo que a gente pensa, o modo que a gente age, em qualquer lugar nós fazemos história, mas para isso a gente precisa entender e não naturalizar.
Naturalizar na verdade, a desnaturalização é algo que a sociologia, como ciência que reflete sobre essa sociedade e tenta nos dar caminhos, tenta fazer o tempo inteiro, desnaturalizar todas as relações sociais. A gente não pode dizer, porque tem que ser assim mesmo, porque é assim mesmo. Não, gente. Tudo isso são processos, a gente é fruto de processos históricos. Não chegamos até aqui do nada, de paraquedas. Chegamos por conta de um processo longo, histórico, que foi feito dia a dia, que foi deixando acontecer dia a dia. A desigualdade, ela se perpetua porque foi deixando, fomos consentindo. Não é natural. Nada é natural. Natural é só o que a gente nasceu com ele, né? É só o que nasceu com a gente. O resto é criado pelo homem. A política é criada pelo homem, a forma de conviver na sociedade é criada pelo homem, as leis são criadas pelos homens, a moral é criada pelos homens, a ética é criada pelos homens, a economia foi criada pelos homens, o capitalismo foi criado pelos homens. Me diz se isso é um processo natural? Se foi criado, a gente pode desconstruir também, né? Nós podemos também desconstruir. Então, essa é a ciência que está o tempo inteiro olhando para a sociedade, fazendo a gente se olhar como sujeitos históricos que estamos nos desenvolvendo. E o que mais interessante é a gente perceber que a gente está perdendo ali a doçura da convivência social, a doçura de empatia, de ter empatia com o outro, a humanidade. Por que hoje a gente se surpreende com um exemplo de humanidade, alguém ajudando o outro? Por que isso é tão... é algo que nos chama a atenção? Porque naturalizou que cada um tem que ficar no seu quadrado, malmente cuidar da sua vida e reproduzir o que foi lhe imposto, né? Quando a gente vê alguém ajudando o outro, a gente acha até estranho, que é alguma coisa, né? Pensa assim. Então, a gente deve o tempo inteiro desnaturar as relações sociais, gente. O tempo inteiro. A sociologia colabora para isso. E aí, o que são as ciências sociais? Eu falei para vocês que são 3, e quando vocês estudam a sociologia, vocês estudam essas 3 automaticamente. E eu lhes apresento aqui as 3 ciências, né? Quem se forma em ciências sociais é um cientista social, né? Então, a sociologia, ela constitui, ou seja, ela forma o campo do conhecimento científico denominado ciências sociais, que é a antropologia. O que é a antropologia, gente? A ciência que procura a compreensão do outro, né? Do outro. Esse outro sou eu. Esse outro é algo diferente, né, de mim. Esse outro é o outro que não é igual a mim, mas que me completa como ser, como indivíduo, como sujeito, né? Então, a antropologia, ela faz a gente compreender sobre o outro, ela estabelece pontes entre culturas e povos. A gente fala muito sobre cultura na sociologia, mas é por conta dessa ciência chamada antropologia, ciência do homem e suas culturas, né? A gente também traz, quando estudamos a sociologia no ensino médio, a gente estuda também a ciência política, que é o estudo, resumindo, tá, gente? É o estudo das relações de poder. Todas as formas de poder que existem dentro da sociedade, ela é estudada pela ciência política, né? E a própria sociologia, ela estuda o quê? A sociologia é a ciência que estuda o ser humano e as suas relações na sociedade. Então, a sociologia no ensino médio, ela automaticamente engloba aí a própria sociologia, a ciência política e a antropologia, tá? Então, são essas 3 ciências que formam essa aqui, ó, as ciências sociais, que é o tempo inteiro questionando, né? Fazendo você aí, aluno do ensino médio, tentar
não reproduzir, né? Ter consciência de que somos sujeitos históricos, que fazemos história, tentar sair desse processo de reprodução social, de desnaturalização de algo que parece natural, que nasceu com a gente e que não. Como eu falei para vocês, tudo, absolutamente tudo que a gente tem em sociedade foi criado pelo homem. Só o que a gente nasceu é natural, gente. Só o que nasceu comigo é natural. O resto tudo foi criado em sociedade, foi criado pelos homens, né? Então, se a gente pode, se foi criado, pode também ser desconstruído socialmente, né? E nós somos sujeitos históricos, podemos e devemos pensar nisso o tempo inteiro. Então, em conjunto, as ciências sociais, elas buscam compreender a realidade e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais contemporâneos, né? Então, a sociologia, essas ciências sociais que engloba a sociologia, a antropologia, a ciência política, não pretende só compreender, mas também buscar soluções, que ao compreender o funcionamento dessa sociedade, ao compreender quem está no poder, ao compreender os discursos, porque eles se repetem, os discursos se repetem. Ao compreender isso, nós também propomos soluções para esses conflitos que existem, né, nessa sociedade aí contemporânea. E aí, falando um pouquinho mais sobre a antropologia, né, a antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. Entender ali cada peculiaridadezinha, né, do indivíduo, dos sujeitos, como que ele se comporta, o que a cultura, o que esses signos da cultura proporcionou para ele pensar, para ele sentir, para ele agir daquele modo. Lembrando que a cultura, ela não existe uma hierarquia. Não existe hierarquia, não existe cultura melhor ou cultura pior. A gente tenta compreender cada cultura dentro da sua particularidade, da sua peculiaridade, do seu olhar, porque cada indivíduo, gente, ele é moldado pelo olhar da cultura. E a antropologia é essa ciência que faz com que a gente compreenda esse olhar, o olhar do outro, o olhar que o outro me enxerga, o olhar que o outro enxerga a sociedade, a vida em sociedade, os costumes, os hábitos, o modo de ser, o modo de pensar e o modo de agir. Então a cultura é como se fosse um óculos, né? Que ao nascer, colocam em mim. O grupo social que eu faço parte coloca em mim. São as minhas referências dentro dessa sociedade. Eu posso mudar isso? Sim. Porque o nosso processo de socialização ele só acaba quando a gente morre, né? O que é o processo de socialização? É a internalização das regras, é quando eu coloco para dentro o mundo exterior que foi me ensinado. Então, até o dia lá que você morrer, você está aprendendo. Você está em desenvolvimento também, né? É claro que tem ali um limite da personalidade, né? Segundo a psicologia, o indivíduo, a personalidade dele é moldada até os 7 anos de idade. Então, um pouquinho, né? Até os 7 anos de idade, segundo a psicologia, o indivíduo, a personalidade dele é moldada. Dali pra frente já não tem mais jeito. Mas tem sim, gente, tem sim. Porque o processo de socialização, ele faz a gente refletir sobre isso, né? A personalidade não é que aquilo não pode ser mudado, né? Que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Não é isso. É ali aquele quezinho, é aquele toque do indivíduo especial. Então, a personalidade nesse sentido, mas que ele pode mudar, ele pode. Que ele vai aprender para sempre, até a hora da morte dele, né? Então, podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença. É olhar o outro, gente. É olhar o que tem de diferente no outro. Usando como exemplo as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar sua coletividade. Cada cultura, cada povo escolhe uma forma de viver, né? Escolhe a forma de viver. Tem um olhar, tem uma lente que observa a ética, a moral, os hábitos, os costumes, os signos, os símbolos. Porque a cultura é tudo isso, né? São os elementos
materiais, aquilo que eu posso tocar, e os imateriais, que são os hábitos, a moral, a ética. É essa lente, né, gente, que nós não devemos inferiorizar uma cultura diferente da nossa, não devemos desrespeitar, devemos simplesmente respeitar, até porque nós também somos diferentes, né? Então a antropologia se dedica ao estudo da diferença. O que tem de diferente de mim e a outra cultura, as mais diversas culturas que existem no mundo inteiro, né? E a ciência política, que ela faz, né? Ela dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. Seus métodos são variados, né? Observando a política desde o ponto de vista das instituições. Então, ela observa todas as instituições, né, gente? Todas, absolutamente todas. Família, Estado, todas. Como o Estado, até o de pessoas comuns que interagem entre si buscando maximizar seus interesses. Não tem aquele indivíduo que está lá numa comunidade, mas que também tem pretensões amplas. Ali também a ciência política estuda isso. Essas pessoas que também procuram aumentar os seus poderes, né? O seu poder, os seus interesses, ampliar para o coletivo, ampliar para a comunidade, ampliar para a sociedade. E a ciência política, ela também estuda várias formas de governo, né? As democracias, as monarquias, a república, ela estuda tudo isso, né, gente? Todas essas formas de poder, desde uma pessoa que é presidente de um bairro até o presidente da república, um chefe de estado, um monarca, enfim. Né? A gente sabe o quanto que isso tem um poder enorme, né? A gente agora está vivendo essa guerra e a gente vê o quanto que isso começa pequeno, é um processo histórico, nada surge do nada, isso aí não veio de agora, isso é um processo, né? Um processo histórico de interesses, né? E aí a ciência política tem se dedicado grande atenção às estratégias e táticas que os atores políticos empregam para conseguir seus objetivos. Se engana quem acha quem pensa que essas pessoas que estão no poder não estudam. Elas estudam muito, gente. Elas são pessoas que usam da estratégia, usam de táticas políticas, de como chegar ao seu objetivo, né? Existe todo um terreno ali, como você vai plantar, né? Fazer uma plantação. Você não mexe com a terra, você não coloca várias coisas para ela ser um terreno fértil para dar aquela planta, né? Assim é a política. Nada surge do nada, tudo é construído. Existem terrenos para que aquilo chegue a esse ponto, né? Para que eles consigam seus objetivos. Então, a sociologia dedicou-se a entender como a sociedade se estrutura, como produzir bens, como distribui, né? Como essa distribuição implica na concentração de poder. Existe um cabeça, existem pensamentos políticos, existem interesses. Tudo isso a ciência política, a sociologia procura entender. Como o poder reforça ou combate as injustiças. Como a forma de produção resulta em classes distintas, né? E a própria sociologia, né? Essa estruturação social envolve também estudar as instituições que se combinam para formar uma sociedade. O sistema econômico, a igreja, o Estado são exemplos de instituições. Então, a sociologia, ela estuda tudo isso. Ela estuda o poder, ela estuda o Estado, ela estuda a igreja, ela estuda a religião, ela estuda a cultura, ela estuda tudo isso, né? Todas as instituições sociais, a família, como que a família tem se transformado, gente, né? Como que um celular, como que a internet, como que tudo isso muda uma sociedade. A sociologia estuda isso. Então, as ciências sociais nos ensinam a pensar criticamente, a não aceitar qualquer argumentação. Então, é a ciência do depende. Depende, não é assim, não posso aceitar todos os argumentos que me dizem, né? Então, para as ciências sociais, certo e errado são termos complexos, que sempre depende de uma reflexão crítica e muito cuidadosa, né? Muito cuidadosa, muito sensível. A única forma de distinguir bons e maus argumentos, ideias e práticas é pensar criticamente. O tempo inteiro, você é aluno do ensino médio, você é aluno do primeiro ano, você é indivíduo, você é sujeito.
Exercitar o pensamento crítico prepara você para não deixar enganar, não se deixar enganar, e por isso a ciência social pode ser muito útil para você. É importante decifrar o que muitas vezes está por trás dos discursos políticos, questionar as informações da mídia, contrapor argumentos e deduzir a melhor opção para tomar decisões. Não acreditar nas fake news, questionar o tempo inteiro a mídia, os discursos políticos, os políticos, as pessoas, enfim, todas as nossas relações. Então, as ciências sociais têm dois instrumentos principais para analisar, explicar o mundo e refletir sobre ele o tempo inteiro, gente. Conceitos e os métodos. Intimamente ligados, esses dois instrumentos são ferramentas básicas do cientista social. Então, o cientista social o tempo inteiro, ele usa os conceitos e os métodos, não analisa de qualquer modo, depende, questiona, reflete, tem um olhar crítico o tempo inteiro. E aí, as ciências sociais caem no Enem? E aí, o que vocês acham? Cai, né, gente? O tema escolhido para a redação do exame do ensino médio digital foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. E aí? A sociologia não pode ajudar você a te responder essa pergunta aí, lá no Enem, né? A produção de conhecimento é uma característica fundamental das sociedades humanas, né? Então, a sociologia, gente, ela pode ajudar nós, a nossa vida cotidiana e até mesmo no Enem, porque ela cai no Enem e cai muito, tá? Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Agora fiquem ligadinhos que a aula continua. Até mais!